ou até se pronunciar, tu vai cancelando aquelas pessoas, exatamente. né? E é exatamente isso que o ponto que nós queremos tocar. Tocar, né? Vai se afastando, né? Vai se afastando, isso. Vai deixando, muitas vezes, até se de aprender alguma coisa. Aprender e vai perdendo as pessoas do teu relacionamento por causa disso, né? Por essa tua intolerância, né, que tu tem. Que critério usam para cancelar uma pessoa nas redes sociais? Bom, os critérios, né, Marley, eles são muito subjetivos. Nós não temos um objetivo assim, certo? Eu vou cancelar aquela pessoa porque ela está dizendo tal coisa, né? Não faz parte do meu vocabulário isso aqui. Não, então por que as pessoas são canceladas nas redes sociais? Porque ela pode ter dito algo errado, no momento errado, que isso muitas vezes acontece, porque nós não temos, muitas vezes, o crivo, né? É como se nós estivéssemos, eu conversando com a Marley aqui. A Marley entendeu alguma coisa, né? No outro sentido, o William, e daí simplesmente por eu ter dito algo errado e que eles não concordaram, né? É verdade. Ou também quando se omite, né? Se eu me omito de falar alguma coisa, de dar a minha opinião naquele assunto, também posso ser cancelado, porque vão dizer que eu estou omitindo, né? Estou me omitindo. Quando eu uso termos preconceituosos, né, também muitas vezes as pessoas são canceladas, ou simplesmente porque eu disse alguma coisa que não agradou alguém, tá? Então é assim, ó, é do inaceitável, aquilo que eu digo que é inaceitável, né, ao banal, a qualquer assunto. Não há justificativa, né, para essa apropriação de condenação pública. Então, nós não temos esse direito, né, de sair cancelando as pessoas simplesmente pelo meu crivo, né, pela minha régua. Tá? Eu tenho que ter uma sensibilidade muito grande, né, e ter o entendimento, né, da cultura de cada pessoa, o que cada pessoa traz na sua bagagem cultural, né, o que a pessoa traz da sua vida, que muitas vezes não tem um preparo. Então nós temos que ter um crivo muito certo, e um entendimento muito grande, né, da posição de cada pessoa nas redes sociais, para que a gente não saia cancelando as pessoas simplesmente por cancelar, né? Por divergências, muitas vezes, de ideias, né? De ideias. Até ontem eu estava assistindo aquele Profissão Repórter, onde tem uma deputada e um deputado lá que estão... A deputada quer que seja implantado aquela ensino em casa. Eu não sei como é, tu é professor, tu sabe como é que é o híbrido. Em casa. E o outro é o contrário, que vai debater com ela. Mas, independente da discussão deles, eles são amiguíssimos. Mas claro, né? Eles se respeitam como ser humano, como a ideia de cada um. E eles vão debater no plenário, ele contra e ela a favor, mas né? não tirando a relação dele, exatamente. Isso é uma grande realidade da situação que hoje acontece conosco. Nós divergimos de ideias e aí temos que ser inimigo? Não, Marlene, né? Não, e isso aí está muito assim, essa cultura, né, tá trazendo muito ódio para as pessoas, né, tá trazendo muito rancor, muitas vezes até com pessoas que a gente não conhece, né? Simplesmente nós cancelamos por uma pessoa que não tem nada a ver, né, com o assunto, só porque nós não achamos que não somos sensíveis àquele assunto, não achamos que não é correto colocar toquei o dedo ali e cancelei aquela pessoa, verdade, né? É verdade. O que a doutrina espírita nos adverte sobre esse tema? Bom, esse assunto, gente, em todas as doutrinas, eu acho que, né, Marley, ele é um assunto muito novo ainda em nome do termo, né? Muito antigo no termo de nós fazermos o cancelamento das pessoas, mas é um assunto muito novo ainda, porque este ambiente virtual, nós pouco conhecemos e muitas vezes nós ainda, os mais velhos, não tem um entendimento tão grande, né, de usar essa ferramenta como os mais jovens têm. Então, nesse ambiente virtual, ainda não há regras bem claras, né? São as próprias pessoas que estão ali que definem o que é certo e o que é errado. Tá? Então, o que a doutrina nos diz? Que nesse terreno, né, que é um terreno das relações, elas são muito ainda sutis,
né? Nós não temos assim uma coisa muito concreta. Então, passa muito longe, né, desse ambiente virtual, passa muito longe o respeito e a tolerância, tá? Se nós formos analisarmos, é isso que aqui nos é colocado. Nós não estamos respeitando, né, em relação às outras pessoas e não estamos sendo tolerantes, né? E daí nós temos assim que há três itens que a doutrina, né, que o Espiritismo nos pede para nós fazermos uma reflexão, Marley. Então, assim, ó, quem perde demasiada energia tratando de corrigir erro dos outros, faz isso porque ainda não reuniu suficiente coragem para corrigir os seus próprios defeitos. Então, é assim, eu às vezes perco muito tempo, né, me preocupando com as outras pessoas e não estou tendo a sensibilidade de corrigir meus próprios erros. Tá? Então, é isso que nos é colocado. Ou também, a dificuldade que temos com o diferente, que eu acho que tem muito a ver com aquele assunto, Marley, da semana passada, que tu colocou, da aceitação, né? Que nós temos dificuldade de aceitar aquilo que é diferente da nossa, né, das outras pessoas, e que a atitude de outras pessoas se torne uma afronta para a minha forma de lidar com aquele assunto, opinião ou comportamento. Né, eu acho que fecha muito bem, né, Marlene? Fecha, perfeitamente. Né, então, que nós não aceitamos o diferente ainda, né? Que nós temos muita dificuldade de lidar com as opiniões ou comportamento que são diferentes daquilo que nós pensamos que seja o certo. Que seja, né? O certo, exatamente, exato. Né? Então, nós temos muito essa dificuldade. Ou então, o que a pessoa faz? Ela estabelece uma postura de superioridade. Ah, então eu sou melhor que os outros, eu tenho entendimento daquele assunto mais do que os outros, né? Então eu estabeleço uma postura de saber que só a minha, né? Então se coloca num patamar superior às pessoas, né? E daí o que ela faz ao das pessoas que ela busca cancelar? Então eu me sinto, né, que eu sou mais inteligente, que eu sou mais capacitado, que eu sou mais bonito, né, que eu seja, né, mais, com os relacionamentos melhores. Então o que eu me acho? Eu me acho tudo isso. Daí aquele que é diferente de mim, que ainda não sabe, eu pego, o que eu faço? Eu cancelo das minhas relações, tá? Isso aqui, gente, muitas vezes a gente, na própria família da gente, nos grupos de WhatsApp, acontece. Porque, né, principalmente assim, quando tem jogos de futebol, né? Política, né? Na política. Eu tenho um sobrinho, né, que ele é muito amado, mas, como diz, para o grupo da família, o problema dele é ser bolsonarista. Tá? Ele é militar, né? Então, a maioria do grupo não... Cancelaram ele. Então, assim, por quê? Porque ele tem uma posição diferente dos outros, ou por causa outros, eles mesmos se cancelam porque o time perdeu e é sempre... Eu me cancelei da minha turma do Domiro, porque só eu era colorado e tudo o resto era gremista. E aí perdemos o Grenal e aí começaram a mandar coisinha que eu sabia que era só pra mim. Peguei e me cancelei. Viu? Tá aí um grande erro, tu tem que saber, né? Me cancelei, né? Tudo era gremista, só eu colorado. Então, até esses pequenos detalhes, nós estamos brincando aqui com a Marley, né? Nós estamos fazendo uma conversa, mas esses pequenos detalhes nós temos que cuidar, porque nós sabemos que é onde que nós temos que começar o nosso relacionamento, é na própria família. Se nós ainda não estamos em condições de lidar com nossos grupos de WhatsApp de famílias que são bem pequenininhos, vocês imaginam como que nós vamos lidar com um grupo virtual maior, né? Então, essas pequenas regrinhas que nós temos que tomar cuidado, porque se eu não tô aceitando, né, aquele diferente que ele manda, eu não tô sendo tolerante. Exato. Eu não tô aceitando, né? Então, eu não tô aceitando aquilo que o outro tá me dizendo. Então, nós não estamos ainda sabendo lidar a questão do respeito e da tolerância nem na nossa própria família. Exato. Né? Então, daí que nós estávamos conversando aqui com a Marley. Então, nós não podemos nos cobrar tanto, né? Que muitas vezes a gente se cobra muito e daí a gente acha que nós temos que cobrar muito daqueles que convivem conosco.
E daí está o nosso grande erro, porque nós já estamos assim, nos preparando mais um pouquinho, nós já estamos nos achando suficientemente dentro daquele assunto, e muitas vezes nós temos que tratar com aquela pessoa que está ao nosso lado, que ainda não quer saber daquilo que nós queremos, né? Então, essa questão fecha muito aqui com esse assunto, né? Do cancelamento das relações das pessoas. E é isso que a nossa doutrina quer nos mostrar, que nós temos que ter sempre, né? Nesse terreno das relações, das relações virtuais, principalmente, nós temos que ter o respeito e a tolerância. Ah? Nesse sentido, Jacira, de impor a situação e de querer que o meu ponto de vista seja o correto, a gente tem que cuidar bastante, principalmente a pessoa que tem um orgulho aflorado, né? E isso a gente acaba muitas vezes adoecendo por causa desse problema de achar que as coisas têm que ocorrer de acordo com aquilo que tu aprendeu. Por exemplo, o apoio fraterno, ele te cobra muito, o grupo Apoio Fraterno. Ele te cobra muitas coisas que tu, agora mesmo, eu estava refazendo umas coisas, umas atitudes minhas, e pensando agora durante essa semana que eu tive um probleminha de saúde, de estômago e enxaqueca e coisa. Porque hoje é bem verdade, assim, ó, eu me cobro demais, eu acho que as coisas, e às vezes eu me revolto porque eu não vejo o resultado naquilo que a gente faz, né? Exatamente. E é isso que não pode ser. Eu não consigo ver o resultado daquilo que a gente faz com tanto carinho, às vezes até com sacrifício, com vontade de ficar em casa, e tu vai para o grupo e coisas, e tu não tem aquele retorno, e aquilo vai te frustrando. E isso é um tipo de cancelamento, tu também começa a te cancelar, a te boicotar, né? Viu, Marley? Mas isso nós fizemos, eu acho que não é só questão do grupo também. Nós fizemos isso muito nas nossas relações, né? Nós esperamos muito das pessoas, né? Das pessoas que estão conosco, até nossos próprios filhos. Nós esperamos muitas vezes aquilo que eles não podem nos oferecer. E daí, então, nós fizemos isso, nós nos cobramos muito, né? E isso, muitas vezes, essa cobrança, ela te traz certas inquietações, e essas inquietações, muitas vezes, vai dar no teu emocional, e o emocional vai fazer o quê? Muitas vezes surgem as doenças, né? As doenças, como a Marley falou, as doenças são coisas que tu vai guardando e não consegue, até nem é questão de orgulho, é questão de cobrança, né? Para que, então, a gente vai, essas coisas vão nos machucando, né? Nós, em todas as profissões que nós temos, que nós trabalhamos com pessoas, essa cobrança existe, Marley. Essa cobrança existe na escola, essa cobrança existe na saúde, essa cobrança existe em todos os setores, porque às vezes tu te dá muito e as pessoas não estão preparadas para te dar aquele retorno que tu pensa que tu te deu. Isso. E isso vai te incomodando e tu vai guardando essas nem é mágoa, que eu acho que não é mágoa, nem é ressentimento, essas coisas que cobrança, não, uma cobrança mal, né, que tu não resolveu na tua cabeça, e isso vai te trazendo as doenças. Isso não é só contigo, não é em todos os grupos. Quando a gente trabalha, principalmente quando a gente trabalha dentro de uma escola, a gente faz muito essa cobrança. A gente se pergunta por que os pais não ajudam suficientemente seus filhos, né? Por que tal professora não chegou na hora que eu cheguei? Por que tal funcionário? Então, isso aí são cobranças normais, né? Só que nós não podemos incutir isso, não podemos fazer com que isso vire uma questão do nosso emocional. Esse dia tem um compadre meu que é muito gozador, né? Ele me perguntou assim: comadre, e vocês fazem aquilo que vocês dizem lá no programa? Eu disse: olha, compadre, nós tentamos, não vou dizer que... E como tentamos, né? Assim, né? E vocês fazem aquilo lá, comadre? Porque eu, quando eu saio de carro, eu ouço o programa de vocês e gosto, mas e vocês fazem? Eu disse assim: nem sempre nós fizemos, mas nós tentamos, compadre, porque nós somos seres humanos ainda a caminho de
de uma evolução. Então é isso que nós tentamos colocar, né, Marley? E essa cultura do cancelamento, até nessa aqui, eu fiz para nós. Para mim como pessoa, para Marley, para todos que estão nos ouvindo. Nós fizemos esse programa para ver se nós cancelamos mínimos, quanto menos pessoas nós cancelar no nosso dia a dia, mais nós estamos evoluindo. Eu fiz esse programa para nós, tá? Para todos, para nós que estamos aqui fazendo e para vocês que estão nos ouvindo, para tentar cancelar minimamente as pessoas que estão ao seu redor. Muitas vezes nós cancelamos até um vizinho, né? Porque bota, né? Não gostei, toca um bichinho para lá, outro bichinho para cá, e eu cancelo um vizinho por causa de uma questão besta, idiota, né? Exato. E nós cancelamos uma relação que podia, né, nos trazer muito benefícios, né, em termos de relacionamento, e nós cancelamos. Ah, gente? É verdade. Como lidar com essa cultura na visão espírita, na visão cristã? Bom, aqui então, como nós estamos colocando questão de relacionamento, então, esse cancelamento, né, essas pessoas que nós tiramos do nosso relacionamento, ele torna-se um ato desumano, né? E causa muitas vezes danos psicológicos extremamente nocivos às pessoas, né? Porque aquelas pessoas que são colocadas muitas vezes na berlinda, como se diz, causando sérias implicações em suas vidas em todos os sentidos. Se nós formos a ver o sentido assim, que as pessoas, em geral, as pessoas que participam das redes sociais e que mais postam coisas são pessoas relativamente jovens ainda, né? São muitas vezes nossos filhos, né, nossos sobrinhos, e muitas vezes eles são muito jovens, não são capazes ainda de realizar atos com uma maturidade maior. E nós reprovamos e nós determinamos que eles sejam cancelados daquele grupo. E muitas vezes esse jovem, ele ainda está numa fase bem meia sensível da sua vida e não entende esse cancelamento, o porquê para ele aquilo era normal, né? E para nós estava não nos fazendo bem perante nossos olhos, né? Então nós cancelamos. E daí, qual é a mensagem, né, que a Marley pegou? Qual é a mensagem cristã, né? A mensagem de Cristo, ela é muito clara em relação, vocês veem, Cristo há 2000 anos, né, mais de 2000 anos esteve na Terra. E até esse assunto nós temos a indicação de Cristo. O que ele nos orienta? A mensagem é bem clara em relação a esse fato. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, esse amor ao próximo, esse olhar diferenciado com o próximo, né? E atirai a primeira pedra daquele que não está em pecado, né? Então, esse aqui é a questão do julgamento. Nós, muitas vezes, já fomos jovens, cometemos atos que hoje nós não cometeríamos. Então, nós temos que sempre olhar com a questão da tolerância e da justiça às pessoas, mesmo que a gente não esteja achando correto, tá? E por isso que nós sempre temos que orientar, principalmente quem tem jovem em casa, que tenham sempre muita cautela em relação a seus atos e decisões, né, de postar alguma coisa, porque são coisas que muitas vezes eles vão carregar pro resto da sua vida, né? Essa questão vai ser uma coisa que vai ficar, que vai marcar muito. Então nós temos que ter muito cuidado em orientar as pessoas que sempre tenham cautela em relação aos seus atos e decisões. Para quem vai, né? Para quem é cancelado, aquela pessoa, né? Para quem muito mais para a pessoa que foi cancelada do que aquela que nós cancelamos, porque ela não traz benefício para ninguém, né? Nem tanto para nós que tiramos aquela pessoa das nossas relações, porque nós estamos perdendo a oportunidade, né, de nos melhorarmos como ser humano, de ter um entendimento, e vamos prejudicar mais ainda aquela pessoa que nós tiramos da relação, porque muitas vezes para ele o que ele falou não estava sendo incorreto. Nós, com nossa visão mais amadurecida, nós achamos que não está certo. Então, nós temos, o que Cristo? Nós temos que entrar muito aqui, então, na mensagem de Cristo. Sempre fazer aquilo que nós queríamos que fizessem para nós, né?
E nunca julgar, porque todos nós, de alguma forma ou de outra, cometemos alguma coisa que a visão dos outros não estava certa, né, Marlene? Exato, o nosso julgamento, a importância de tudo isso que tu tá falando aí, Jacira, é a nossa reforma íntima, né? Com certeza. Porque, em primeiro lugar, eu acho que para ti amar a pessoa como Jesus nos mandou, nós temos que amar ela do jeito que ela é. Né? Lógico que tu não vai concordar com todas as atitudes que às vezes elas tomam, mas mesmo assim nada te impede de tu continuar amando e querendo bem e respeitando aquela pessoa. Tu coloca teu ponto de vista, né? Sim. E pronto, no momento que eu não quero mais conversar com a Jacira só acha que ela que tem razão, que ela que acerta, e pronto. Aí no momento que eu faço isso, que tipo de irmã de caminhada que eu sou? Se eu não ouço a Jacira, se eu não vejo a parte, porque o que é certo para mim não é certo para Jacira. A mesma coisa as minhas dores. As dores que às vezes me arrebata, me derruba, para Jacira não fazem cosca. Então assim é a vida. É assim é que tu tem que olhar. É assim é que tu tem que aceitar o dia a dia e começar a olhar, a observar. Fazer com que as coisas tu reflita. Tu precisa de ajuda? Preciso de ajuda, eu vou procurar ajuda. Eu quero um evangelho no lar, eu quero conversar com a Jacira, eu quero conversar com a Miriam, eu quero conversar com a Itaçuza, eu quero conversar com alguém, mas eu quero colocar o meu problema e que alguém me escute. E muitas vezes as pessoas estão gritando na nossa frente e nós simplesmente viremos as costas e deixamos. Ela está ganhando o que ela merece, ela está passando o que ela merece. E não é por aí. E a questão, eu sempre digo, Marlene, na questão do suicídio, né? Eu sempre vejo, não sei, de repente posso até estar com uma opinião errada, que eu acho que a pessoa sempre dá sinais. Só que nós estamos envolvidos tanto na nossa própria vida, como diz com os outros, que nós não nos damos conta daquele ser que nosso lado está pedindo socorro, porque às vezes a pessoa é alegre, tudo, mas lá no fundinho tem alguma coisinha que tu tem que te dar de conta que não está bem. Então eu digo assim, que nós sempre temos que ter um cuidado muito grande, principalmente em nossas relações, né, em nossas relações familiares, nossas relações de amigos, nas nossas relações de trabalho, com aquela pessoa que ela começa a dar sinal que não está bem. E muitas vezes nós ficamos assim, de não querer tocar no assunto, de não querer falar, e muitas vezes só o que a pessoa está precisando é de uma palavra, de ser ouvida, palavra, né? De carinho, de ser ouvida, de ser ouvida, de coisa. Então por isso que a gente coloca tão importante que não vamos cancelando as pessoas simplesmente porque nós achamos que ela não merece o nosso carinho, nossa atenção, não. Vamos cada vez mais aumentando o nosso círculo de relações, né, gente? Para que a gente possa... E a gente veio nesse mundo para isso, a gente veio para evoluir, veio para se melhorar, e nós só vamos fazer isso no momento que nós tivermos esse olhar diferenciado pelo próximo, pelo outro, né? É isso aí, vamos ouvir um louvor então, Willio. Como Zaqueu, quero oferecer então para o seu Batista ali da Vida Ladim, que está nos escutando, nos ligou para cá falando sobre, às vezes, né, a excluir as pessoas da sua vida e depois pedir... Mas ele tem a humildade de pedir perdão. Pois é. Né? É isso pedir que desculpa, exatamente, né? Que é isso que é o importante. Né? Esse que é o mais importante, ele está evoluindo, de acordo com a... Né? Sim. A Rosane, a cunhada lá de São José, está escutando, achando maravilhoso o tema. A dona Olegária, lá de São José, também que está nos escutando. A Toca e o seu Luiz, lá no Passo Novo. E a mãe e o Mário. Depois, quando nós voltarmos, nós falamos dos outros que estão aqui no Face, nos ouvindo também. E vamos ouvir o louvor então, Will. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver,
olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. O Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Bom, então queremos agradecer, né, como nós tinha falado, o seu Batista, lá da Vila Ladinha, a Rosane, lá de São José, a Dona Olegária, a Toca e seu Luiz, lá
lá em Passo Novo, a mãezinha que está escutando em casa, o Mário que está lá em casa, a Isolete, a comadre, as crianças que estão escutando em casa, a Ana Nunes, a Lourdes e o Michael, a Tereza Matoso e a Dona Nelly, que estão lá no nosso brechó, né? Trabalhando maravilhosamente, elas trabalham todas as quarta-feiras até as 5 horas da tarde. Então você que está aí ainda não foi lá no brechó, vai lá para te ver que coisas lindas que tem lá. Vai lá, passa lá para te ver tudo e qualquer peça, baratíssimos, calçado, tudo que tu pode adquirir agora para o inverno. Com certeza tu vai encontrar lá no nosso brechó do Centro Espírita, ali no nosso Centro Espírita Allan Kardec, abaixo ali do Bar do Fonso. A Gerci Ferreira, a Roselaine Vasconcelo, a Terezinha Melo e a tia Almerinda Antunes Maciel lá em São Nicolau também está nos escutando, né? E vamos agradecer carinhosamente os nossos patrocinadores, os nossos que nos auxiliam para nós realizar este programa aqui todas as quarta-feiras, que é o Vitália Regina ali do Mercado da Regina, o Colpo lá da Tormac, o Dr. Gustavo de Santos, a AP Estúdio de Beleza da Ana e do Paulo, a doutora Adriane Carlotto e o AP Oficina Mecânica do André Pavão. São essas pessoas então que nos dão a oportunidade de nós estarmos aqui fazendo este programa, o que nós agradecemos muito de todo o coração. Que Deus abençoe eles em todos os sentidos da sua vida. Muito obrigado por nos darem a oportunidade de estarmos aqui aprendendo, porque muito mais nós aprendemos, como diz a Jacira, do que você que está aí do outro lado. Nós estudamos, nós fizemos os temas, nós pesquisamos, e ali nós vamos vendo muitas vezes nesse tema aonde nós temos que nos melhorar. Né, Jacira? Verdade, com certeza, é isso aí, né? Nós fizemos até mais para nós do que para eles, só que daí a gente compartilha, né? Tem alguém que tu quer mandar um abraço, Jacira, pro Manuel, né? Nosso idealizador do programa, que eu nunca me esqueço. Né? Pro meu Moraes que tem casa, pros meus amigos, né? Os nossos ouvintes lá da vila, né? Que eu vou dizer ligeirinho, assim, porque são uns quantos. Se eu esquecer de alguém, desculpe. Nós temos o Sérgio, a Marili, que o Sérgio me disse esse dia que sempre tem uma coisinha boa que tira do programa, então já é um grande alento, né? Você tira uma coisinha boa. Nós temos o Alvilmar, a Maria, nós temos a comadre Cleide, a Gerci também, que já colocou, né? Nós temos o Darlon, a Dalva, a Adriana, né? A Dona Nelly, né, o Alvilmar e a Maria, e tantos outros, né, que a gente sempre nos ouve. Nós temos o compadre Odemar também, né, diz que nos ouve, que eu estou colocando pela primeira vez. Nós temos, né, a Paulinha, a Elenira ali do salão, que estão sempre. E assim, se nós saímos, nós temos muita gente, mas então o nosso carinho e o nosso obrigados a todos. Se a gente esqueceu de alguém, né, que nos desculpe. Nós temos também a Vera, né, e o seu Nico também, que são nossos ouvintes. Isso. Mas muitas das vezes a gente na hora, né, não vem na cabeça, mas que a gente tem carinho por todos eles. Nós temos aqui também agora entrou mais a Cléia Santiago, a Maria Antônia Ferreira, que é a minha cunhada, a Tonha, né, a professora lá do Rincão do Iverá, que está na escuta, a Eliane de Souza, a Lena Araújo também está nos assistindo através do Facebook. Lena, né? Oi, Jacira e Marley, um abraço. A Lena está mandando, é a professora Lena, né? Sim, a Lena foi minha colega na vida deles. Então, que bom, Lena, um abraço. Um abraço. E dizendo então que o Centro Espírita está funcionando aos sábados, né? As gurias estão lá fazendo palestra, dando passe coletivo. Você está precisando de um atendimento fraterno, de um evangelho no lar, é só entrar em contato ali com a Miriam, que ela marca para você, e as gurias estão sempre procurando auxiliar de uma maneira ou de outra. O nosso grupo de segunda-feira, do apoio fraterno, continua funcionando, todas as segundas lá no Centro Espírita, a partir das 19 horas, né? Antes um pouquinho, tem que chegar, pegar seu crachá, tudo com os cuidados, álcool gel, de máscara, tudo nós estamos dentro, né, das normas da saúde para realizar essa coisa. E também
A Miriam tem vários grupos que ela está fazendo, né, Jacira? Sim, os das mães autistas, né? Nós temos dos jovens, né? Ela está sempre envolvida com agora estão fazendo mantinha para as crianças. Para as crianças, né? Se alguém quiser, né, doar linhas, né? Isso. Pode ser até linhas usadas, assim, só levar ali no Recanto Bazar que eles estão fazendo as mantinhas para as crianças. Isso, exatamente. E nós estamos aí, então, com o programa também, esse programa, todas as quarta-feiras, estamos levando até você, né? Sempre um tema relevante que nos serve com certeza para a nossa reflexão do dia e até muitas vezes da semana. Esse é o objetivo, né? E não esqueça então do brechó hoje até às 5 horas da tarde. Se não foi lá ainda, vá lá para te ver a quantia de coisa que tá lá junto a Tereza e a dona Nelly estão lá para atender vocês com todo o carinho e respeito que vocês são merecedores. Um abraço para as duas que estão lá trabalhando pelo bem, com certeza. Eu quero deixar um abraço também para Marilu, que está de férias, que ela nunca nos escuta porque está sempre trabalhando da MB. Marilu, minha afilhada. Um abraço para ela. Daí sim. Ela está de férias, com certeza está nos escutando. Isso. Qual o perfil da pessoa quando torna-se um cancelado? Um cancelador. Um cancelador. Um cancelador. Em geral, o que nós nos tornamos? Nós nos tornamos muito críticos, né? Críticos e nos tornamos intolerantes, né? Que o cancelador, aquele que está acostumado a tirar as pessoas das suas relações, é alguém que apenas não reage por si, mas também se baseia no coletivo, né? E com uma certa indignação. Né, ele se sente bem ao culpar o outro, né? Ele acha que ele está isento de tudo e culpa a outra pessoa. Essa atitude, ela tende a se reproduzir levando o sujeito ou essa pessoa a querer sempre mais, tá? Ela sempre vai tentar mais tirar as pessoas dos seus relacionamentos porque ela está achando que ela está sabendo de tudo, né? Por outro lado, uma vez que eu cancelo várias pessoas, o tamanho do meu mundo vai diminuindo, né? Então, no momento, quanto mais eu achar que eu estou incapacitando as pessoas de serem importantes na minha vida, as minhas relações vão diminuindo, né? Isso você se dá de conta no próprio grupo de WhatsApp de vocês, né? Eu tenho tantos contatos. No momento que eu não gostei daquele que falou de política, eu cancelei. No momento que eu não gostei daquele que falou de futebol, eu cancelei. Aquele que não respeitou as pessoas, né, dos transgêneros, eu peguei e cancelei. O que vai acontecendo? Aquele grupo vai diminuindo, né? Então, ele vai criando uma certa intolerância que ele não vai se dando de conta que ele vai fazendo automaticamente aquela cancelamento, né? Porque o ambiente digital, gente, ele é muito enganoso, né? Porque, na verdade, ele não tem uma forma, nós vamos nos sentindo muito importante, nós vamos mudando até a nossa imagem, né? Nós temos condições de mudar até a nossa imagem, né? De nos colocarmos tão bonita quanto não somos realmente na coisa. Então, ele é um mundo muito falso, muito ideológico. E o que vai acontecendo? Eu vou sentindo, né, que eu não vou precisando mais dos outros, né? Eu vou me sentindo muito importante e tão superior que eu vou sentindo que eu não preciso mais dos outros, né? E o que faz essa atitude? Essa atitude vai nos levando, nos empurrando a solidão e ao excesso de individualismo. E o que é o perigoso de viver assim? É mesmo quando nós temos uma criança, quando nós temos um bebê. Nós vamos criando aquele bebê isolado, porque não pode pegar sol, não pode pegar vento, né? E todas aquelas atitudes que quando nós somos mãe de primeira viagem, nós fizemos. E o que vai acontecer com aquela criança? Aquela criança, quando ela sair daquele ambiente, ela vai adoecer porque ela não adquiriu a imunidade certa. E é mais ou menos esse mesmo exemplo que nós vamos dar. Aquela pessoa que vai se fechando nesse círculo virtual, ela vai se fechando, e quando ela tiver que conviver com as outras pessoas no olho, no dia a dia, ela vai estar perdida, porque ela não vai saber mais, ela só sabe viver no mundo virtual. E é esse o grande perigo que nós temos que cuidar, nossos jovens, ou até mesmo nós que nos viciamos ou nos iludimos naquele mundo.
As redes sociais, elas são muito importantes. A gente não nega a importância disso, muito útil, mas nós temos que saber até o limite onde nós podemos ir, é onde nós não nos perdemos nesse mundo. E ali a rede social, ela é uma ilusão, né? Exatamente. Ali ali parece que para ti tudo tá bem, tudo tá mil maravilhas. Exatamente. E muitas vezes aquela pessoa que tá ali, que muitas vezes tu cancelou ela, excluiu ela por algum motivo, ela tá gritando aos quatro ventos que ela precisa de ajuda. Exatamente. Né? E tu não te dá conta. E assim como a Jacira falou, que tu vai excluindo as pessoas, cancelando as pessoas da tua vida em todos os sentidos, tu tá à beira de uma depressão, se tu já não está numa depressão. Porque a tua cabeça ali, tu pode até aparentar sorridente, amoroso e coisa, mas a cabeça da gente é uma caixinha bem engraçada, né? Tu não te dá conta. As pessoas às vezes tiram a sua vida e tu fica perguntando, mas por que ela é uma pessoa tão alegre, ela é uma pessoa tão contente, brincava com todo mundo, né? Mas tu não sabe o que acontece lá dentro, né? Íntimo. Do teu íntimo. Então tu tem que prestar atenção nas pessoas. Eu acho assim, prestar atenção, sabe? E em ti também. O que tu tá sentindo? Eu tô sentindo isso, então eu vou me abrir com alguém que possa me dar uma ajuda, né? Pra que eu não me torne isolado. Porque se eu vou começar a sentir aquelas coisas, aquela vontade de ficar sozinho, aquela vontade de desistir das coisas, aquela vontade de achar que nada tá dando certo, que o caminho, que a pessoa errada sou eu, que eu tenho que me afastar, que eu tenho que deixar, que é isso que muitas vezes passa até pela minha cabeça, eu tenho que pedir ajuda. Porque não é por eu ser a Marley que vem aqui, que faz o programa, que estuda o espiritismo, que trabalha, que também tá isenta não tem, dessas, né? Que eu vou estar isenta disso aí. Então, assim como todas as pessoas, eu também preciso da boa vibração dos outros, a mesma coisa, é uma corrente. Tudo aquilo que tu dá, tu recebe de volta. E assim é onde nós podemos fazer o nosso mundo melhor, com certeza. Essa cultura de cancelar as pessoas é nova na humanidade? Não, ela não é nova. É nova em termos de redes sociais, né, Marley? Que surgiu há pouco tempo. Mas ela está muito enraizada no ser humano, né? Porque o quê? Que o ser humano, nós, ser humano, gostamos muito de jogar pedra nos outros, né? Trazer o gosto do linchamento, né, para o âmbito das redes sociais. Antigamente nós sabíamos que o que acontecia quando as pessoas pensavam diferente ou tinham alguma coisa diferente, elas eram em outras épocas, no mais antiga, elas se entregavam, as pessoas queimavam em fogueira. Então essa ideia do linchamento, ela está muito impregnada do cancelamento. Por quê? Porque nós fizemos isso em nome de uma boa causa, né? Nós achamos que aquela pessoa não está se comportando bem, então nós fizemos isso em nome de uma boa causa. E isso nós já fizemos há muito tempo, né? Desde a nossa do homem primitivo, a partir que o homem viveu na Terra, ele já tinha esse gosto, né? Esse gosto de jogar pedra nos outros, de linchar, né, de fazer com que o ser humano sofra. Isso é uma coisa muito impregnada em nós, né, que nós já fomos melhorando, nós já melhoramos bastante da idade primitiva para agora, mas nós temos muito ainda a caminhar e cada vez discutir mais esses assuntos para que a gente possa, né, mudar essa característica, né? Porque nós estamos precisando muito, realmente, o que nós estamos precisando hoje em dia? Nós precisamos de amor, né? O amor está precisando muito mais, muito menos ódio, né? As pessoas têm o direito de poder aprender com seus erros, né? Então, a pessoa errou, disse uma palavra que não devia ter colocado nas redes sociais. Mais adiante, quando ela tiver mais amadurecida, ela vai se dar de conta daquele seu erro e vai procurar melhorar. Por quê? Porque nós estamos em constante evolução, né? E através dos erros que nós muitas vezes alcançamos os nossos acertos. Porque nós, com a Marley aqui, quando nós já fizemos muitas coisas que talvez nós nos arrependemos, mas hoje nós temos a consciência disso e estamos tentando fazer o melhor. Então
Nós temos que tirar essa cultura enraizada que nós temos, né? Que nós somos melhores que os outros, que nós temos que jogar pedra naquele que pensa diferente de nós, né? Então, todas essas questões nós temos que começar a nos melhorar. E é para isso que nós estamos aqui, gente. A doutrina espírita sempre nos diz que nós não estamos aqui no mundo para vir simplesmente por vir. Não seria justo Deus se nos colocasse aqui simplesmente por colocar, como se tirasse uma pedra, né? Não, nós estamos aqui e nós temos esse dever de nos melhorar, nós temos esse dever de ser mais tolerante com as pessoas, né? E é essa nossa discussão que nós queremos colocar para refletir, tanto nas redes sociais como em todas as relações que nós temos no nosso dia a dia. É verdade, porque às vezes nós costumamos cancelar as pessoas sem que as pessoas saibam que foram canceladas, exatamente, né? Exatamente. Deixamos de contar, de nos abrir, às vezes muita coisa, de esclarecer as coisas e ficamos nos remoendo com aquela situação sem que a outra pessoa saiba. Então a melhor coisa que tem é tu conversar, né? Não é necessário tu brigar com as pessoas, é conversar. É colocar o teu ponto de vista, é colocar e ouvir o que a outra pessoa tem para te dizer. Esse que é o mais importante. Por que a doutrina espírita considera o cancelamento algo grave? Eu acho que nós já falamos bastante por todas essas coisas, né, Marley? Porque nós automaticamente nós tornamos as pessoas culpadas, né? Nós fizemos justiça pelas nossas próprias redes sociais, seria pelas nossas mãos, né? E deixa de aprofundar também o direito da defesa do outro, né? Então nós estamos retrocedendo, nós estamos jogando as pessoas na fogueira, nós estamos voltando à lei do faroeste, né? Onde se faz justiça com as próprias mãos. Então, nesse sentido, o cancelamento pode ser violento, porque ele pode dar voz a pessoas que não foram educadas para o debate, ainda não tão conscientes como eu posso debater o assunto. Então, as pessoas, nesse sentido, a gente acha muito grave, né? Muitas injustiças sendo feitas, né? Se de um lado há quem se diverte e ganha seguidores, né? A cada cancelamento que se faz, há quem perde na saúde mental, né? Porque os ataques eles são virtuais, né? Mas as consequências elas são muito reais para a pessoa. Então, né? Muitas pessoas às vezes são demitidas, né? Por causa desses cancelamentos. Outras, como nós falamos aqui, tiram a própria vida porque ainda não estão preparadas para ser canceladas, né? Então, tudo nós podemos fazer. E muitas vezes as pessoas são canceladas, né, na nossa família, na nossa roda de amigo. E o que essas pessoas podem sofrer? Ela pode sofrer abandono, desprezo, né, desconsideração, esquecimento. Então, por causa de tudo isso, nós achamos que essa é uma cultura muito grave, tá? E que nós precisamos cada vez, não apenas como doutrina, né? Nós temos cada vez discutir cada vez mais as nossas relações, principalmente aquelas pessoas que trabalham com a educação de jovens, né? Que comecem a preparar os jovens para essas situações desagradáveis que muitas vezes acontecem, né, Marley? Muito bem. Temos quase chegando ao final. Temos só mais uma perguntinha e depois para nós fazermos o encerramento. Um abraço para Marieta Rodrigues Barcelos, lá em São Leopoldo, que está na escuta. O Christian Stasovski. A Eunice Conceição também, lá em São Leopoldo. A outra prima minha, Barcelos. Né, a Vanir Lopes e Aldeni Leão, que estão também na nossa audiência. O que se recomenda, então, quando pensamos em cancelar alguém? A doutrina espírita nos recomenda que haja uma conversa franca entre as partes, né, tanto do cancelador como do cancelado, sinalizando o que não agradou na fala e na atitude do outro. É importante prestar atenção na maneira como se dirigir ao outro, sem apontar dedos ou julgar atitudes. Precisamos dar espaço para as pessoas amadurecerem, pois crescer demanda tempo. Não é com isolamento que consertamos as pessoas. Tá? Então, Marley, antes de encerrar, eu quero deixar um abraço para todos, em especial, né, para quem está nos ouvindo, o Fabinho, a Letícia e a Clau. Tá? E que acho que a gente sempre coloca um pouquinho, né, de pensamento e agradecer, né, agradecer a Marley, agradecer ao William e a todos vocês que estão nos ouvindo. Tá? E que um grande beijo para todos. Quer fazer uma prece para nós encerrar? Podemos fazer. Eu trouxe aqui, então, nós vamos fazer uma prece, né? Todos nós, então, vamos nos colocar assim
em unidade, né, com Deus, em sintonia, e pedir assim, súplica a Deus. Senhor Deus, permitir que os bons espíritos que nos rodeiam venham auxiliar-nos quando sofremos e sustentar-nos quando vacilamos. Fazei, Senhor, que Ele nos inspire a fé, a esperança e a caridade. Que sejam para nós um apoio, uma esperança e uma prova da vossa misericórdia. Fazei, enfim, que encontremos junto deles as forças que nos faltam nas provações da vida, a fé que salva e o amor que consola. Um grande abraço a todos. Muito bem. Com essa prece, então, nós encerramos mais um programa Semeando Bem. Obrigado a Jacira, obrigado a William, a 89, que Deus abençoe a todos. E até quarta-feira que vem, onde a companheira Miriam estará aqui, trazendo o seu tema para falar. Um abraço a todos e até lá. Florestas murmurando ao vento e ao ver 89 FM. Hora certa. 2 horas. Seu carro precisa estar sempre limpo e bem cuidado.